Então vamos lá, pessoal, vamos a uma aula das leis de Christoph. Neste vídeo vamos resolver mais outro exercício relacionado à lei de Christoph. Na verdade, nós iniciamos esse assunto na aula anterior, lá definimos conceitos que são muito importantes aí quando falamos das leis de Christoph. Vimos que seria uma malha, o que seria nó, e o que seria então, por exemplo, um ramo, não é? Ramo aí, que são conceitos muito importantes que nós devemos saber quando falamos ainda das leis de Christoph. Agora, Julie, neste vídeo, na verdade, nós não vamos definir aí as coisas que nós vimos na aula anterior. Apenas é mais resolução do exercício. Certamente, se vamos falar um pouquinho da teoria, não é? Que são coisas também necessárias quando nós queremos resolver um exercício, mas na verdade, a definição, assim como a apresentação das leis de Christoph, veja na aula anterior, tá? Agora, caso queiras ver as aulas futuras, inscreva-se aqui no canal para não perder essas aulas. Não só, visita a nossa plataforma juliomamado.com. Lá você encontra as aulas de corrente contínua, todas as aulas completas. Além de corrente contínua, também tens lá corrente alternada, tudo sobre corrente alternada. Lá também consegues ver aí, então, trifásicos, sistema trifásicos, não é? E também aí quadripolos, assim como processos ou fenômenos transitórios. Então, vá na nossa plataforma juliomamado.com. Eu sou Júlio Mamadi e vamos então a mais uma aula aí. Vamos a isso. Muito bem, temos sim aí o seguinte circuito e nós temos o nosso pedido. Calcular as correntes, atenção aí, queremos calcular as correntes no circuito abaixo usando o método das leis de Christoph e fazer o balanço de potências. Muita atenção aí. Agora, nosso propósito nesse circuito será calcular as correntes e, por sua vez, vamos a, então fazer o balanço das potências. Como nós sabemos da aula anterior, o balanço de potência é equilibrado da seguinte forma. O somatório, não é? O somatório das fontes, não é? Ou seja, o somatório de potência, nesse caso aí, então, fornecida, deve ser igual ao somatório aí, então, das potências, nesse caso, consumida. Então, essa poderia ser, então, aí a nossa definição para nós podermos equilibrar aí, então, o balanço das potências. Agora, uma das coisas que eu tenho que afirmar nesta aula, ou coisas novas que nós podemos analisar, antes de nós resolvermos esse circuito, vou facilitar, não é? Essas coisas nós vimos na aula anterior, né? Essa análise. Mas, como vocês são meus amigos e se inscrevem aqui no canal, por isso que então vou analisar aí. Então, lá vimos que seria nó. Nó, na verdade, ramo mexe com ramo. E também vimos que seria uma malha. Malha é um contorno fechado, por exemplo. Se eu partir deste nó aqui e girar assim, toda essa parte daqui, então poderia dizer que é uma malha. Essas são coisas que nós vimos. Agora, também vimos sobre as leis de Christoph. Vimos a primeira lei, assim como a segunda lei. Tudo isso foi na aula anterior. Vimos que a primeira lei refere-se aqui então à lei dos nós e a segunda lei é a lei das malhas. Agora, para nós podermos equacionar ou encontrar as correntes nesse circuito, precisamos aplicar aí as leis de Christoph. Começamos aqui então na primeira lei. A primeira lei diz o seguinte, vamos começar aqui então na primeira lei. Atenção, para nós definirmos a primeira lei, que é a lei dos nós, precisamos encontrar quantas equações vamos precisar equacionar, não é? Para esta primeira lei. Para tal, você aplica a seguinte forma. O número das equações, o número das equações da primeira lei de Christoph, muita atenção aí, o número das equações da primeira lei de Christoph será igual, não é? Será igual a n menos 1. Essa seria a nossa fórmula para encontrar o número das equações da primeira lei de Christoph. Veja só aqui então, quantos nós temos nesse circuito? Nós temos 4 nós. Temos este nó, este nó, este nó e este nó. São 4 nós. Vamos colocar então 4 menos 1. Geralmente, na verdade, nós teremos aqui então 3 equações. Essas equações são referentes à primeira lei de Christoph. Atenção aí, atenção, atenção, tá? Agora, para a segunda lei de Christoph, nós teremos o seguinte. Veja só aqui então. Até vou colocar como outra cor aqui. A preta mesmo serve, tá? Temos aqui uma das equações para a segunda lei, não é? Será igual ao número de ramos menos ramos concorrente menos aí então n menos 1. Na verdade, essa parte aqui
seria menos o número das equações, né? O número das equações da primeira lei de Kirchhoff. Vamos então, vamos substituir os dados no lugar. O número de ramos, nós vimos que seria ramo. Ramo seria esses contornos, não é? Esses contornos não fechados, mas não, essas ramificações, por exemplo. Só sair de um ponto como aqui, caminhar, chegar até nesse ponto aqui. Este aqui poderia ser então ramo. Agora vamos contar todos esses pontos. Temos esse aqui então um ramo, este aqui o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto ramo. Temos então 6 ramos. Vamos colocar então o ramo, que seria 6, menos o número de ramos com corrente conhecidas. Por exemplo, este ramo aqui temos uma corrente conhecida, que é o J1. O J1 é uma corrente, não é? Que é igual a então 1 ampere. Enquanto que esta parte daqui também, temos aqui então que este J6 também é conhecida. É igual a 0,355. Também é um ramo aí com corrente conhecida. Logo, já temos 2 ramos com corrente conhecidas. Vamos colocar então 2 ramos. Certo? Certo. Menos o número das equações da primeira lei de Kirchhoff, né? Que seria 3. Ou simplesmente basta contar, não é? O número de nós menos 1. Essa parte daqui já fizeste, não é? Aqui, igual a 3. Agora, vamos fazer aqui nos cálculos. 6 menos 2 é igual a 4. 4 menos 3 é igual a 1. Temos então uma equação. Uma equação. Agora, esta uma equação refere-se à primeira lei à segunda lei de Kirchhoff, chamada aí da lei das malhas. Certo? Certo. Agora, já calculamos essa forma correta. Atenção, é que não adivinha essa forma correta. Agora, veja só aqui. Veja só. Em segundo lugar, vamos estabelecer, nesse caso, as equações. Vamos estabelecer a ordem das equações. A ordem ou a posição das equações, por aí vai. Vamos demarcar aí, então as equações das correntes. Imagina só. Temos J1. J1, segundo o circuito, disse que sai deste lado para lá, né? Ou seja, J1 está a entrar aqui. Então, não há mistério. Vamos colocar entrando, né? Não há que inventar ali. O J1 é uma corrente que está a entrar aqui. Vamos colocar aqui, então, o J1. Só para ficar uma coisa bonita aí. Vamos colocar aí, então, aqui, esse aqui é o J1. Está a entrar ali, então, o I1. Ou simplesmente o J1. Vamos colocar como sendo o J1. Ou você entendeu ali, não é? Que é o J1 que está a entrar aqui. Porque este contorno aqui, ou seja, este ramo, a única corrente que tem aqui neste ramo é J1. Certeza. Agora, temos esta parte daqui. Esta parte daqui vamos ordenar com base nessa seta, não é? Nós podemos colocar alguma corrente entrando ali. Por exemplo, saindo aqui, então, deste nó. Vamos colocar aí como sendo I3. Mas poderia orientar ao contrário? Você poderia. Mas o que não te recomendo orientar de forma contrária é nesses pontos onde as correntes são conhecidas. Mas quando as correntes não são conhecidas, você pode ordenar como queiras. Mas como temos essa setinha com orientação, orientado daqui para lá, então é mais viável você orientar no sentido aí que está, né? Tá? Agora, o J6 também já está aqui. Nós podemos orientar ali. Já está orientado, né? Apenas colocar como sendo ali. Nesse ramo aqui já temos J6. Então não precisamos colocar, senão vamos sujar então no circuito. Agora, temos, por exemplo, o I5. O I5 também. O I5 aí então sai deste lado até aqui. Então, vamos colocar aí, então, o I5. Agora, temos esta parte aqui. Já temos aqui. Quais ramos falta? Falta aqui então no R2 e R4. Então, R2 e R4. Eu vou colocar olhando para baixo. Não tem problema aí então. Poderia também colocar entrando, não tem problema. Cabe a ti. E depois também vou orientar dessa forma assim também, né? Tá? Aqui está 4. Mas pelo menos veja que existe correntes que entram no nó, pelo menos uma corrente que sai, só para fazer sentido, né? Nessa sua orientação das correntes também. Não é para você orientar como parecer que você é maluco. Não é para você orientar para parecer que você é maluco, tá? Primeiro analise, tá? Analisa. Então, sendo assim, já orientamos essas correntes de forma arbitrária, certamente, não é? Escolhemos aí então, não há regra ali. Só uma das regras é você ver, né? Por exemplo, o J1, o J6, já tem umas posições orientadas, então invente, oriente com base nessas posições. Então, em todos os ramos, já colocamos as setas de orientação das correntes nesse circuito. Agora, como nós vimos,
Com base na segunda lei de Kirchhoff, nós vimos que teremos que usar apenas uma única malha, que é a lei das malhas, tá? Visto que temos aqui então uma única equação. Certamente será que apenas só uma única malha. Então, esta malha que nós iremos usar agora, eu vou escolher uma malha independente, atenção aí. Uma malha independente, ou seja, uma malha em que não tem nenhuma corrente naquela malha. Por exemplo, nós podemos usar esta malha. Por exemplo, a malha de fora, por exemplo, essa malha aqui, já tem corrente aqui dentro, que esta aqui não dá ali, tá? Não dá, não usa essa malha aí, tá? Não usa essa malha. Então, temos, por exemplo, essa malha, que essa malha também já tem corrente aqui, não usa essa malha. Nesta aqui não usa, tá? Visto que essa malha aqui já temos uma corrente aqui. Então, qual das malhas, Julie? Você pode usar essa malha que parte daqui, esta malha aqui. Você pode usar, então, esta malha aqui, tá? Pode usar esta malha aqui, nessa orientação. Ou seja, essa malha orientamos assim, né? Veja essa seta aqui, curvando assim, certo? Certo. Agora, já fizemos quase a maior parte, o maior trabalho aqui já fizemos. O resto é apenas extrair as equações. Então, eu vou escolher 3 nós, visto que temos aqui então 3 equações para a primeira lei de Kirchhoff. Vamos estabelecer aqui as leis da primeira lei de Kirchhoff. Vou escolher 3 nós. Posso pegar este nó, este nó, este nó e este nó. 3 só. Este. Poderia pegar este e outro, mas primeiro deixa então um nó, né? Deixa então um nó. Agora, para este nó, vamos estabelecer aqui então a lei de Kirchhoff. Diz assim, o somatório das correntes que entra deve ser igual ao somatório das correntes que saem, num certo nó. Por exemplo, temos aqui então o J entrando e I2 e I3 está a sair. Vamos montar aqui. Vamos colocar da seguinte forma. Temos ali então, por exemplo, o J, não é 1, deve ser igual a I2 mais a então I3. Viu? Este J1 está a entrar, esses outros estão a sair. A primeira lei de Kirchhoff, né? Soubemos dessas leis aí. Lá na primária nós aprendíamos, estudamos essas coisas. Então, vamos para esse, por exemplo, este nó. Este nó, temos aqui então uma corrente I2 entrando e depois temos 2 correntes saindo ali. Temos a corrente J6 e I4 ali. Esse aqui é I4, este aqui está a sair ali, tá? Teremos aqui então, por exemplo, o I2 será igual, não é? Temos aí então J6, está a sair, mais I4. Este ponto aqui. Agora, temos, por exemplo, este nó. Como eu escolhi este nó aqui, este nó, temos a J6 e I3 está a entrar, e depois o I5 está a sair. Logo, a soma entre esta corrente e esta corrente deve ser igual, então, aí à corrente que é I5. Vamos colocar aqui, então, o J6, não é? Mais o I3 deve ser igual, então, a I5, certo? Agora, já estabelecemos as leis da primeira lei de Kirchhoff. Falta aqui então a segunda lei. A segunda lei vamos montar aqui então. Atenção aí. Na segunda lei, vamos analisar o seguinte. Veja só. Aqui temos esse contorno. Nesse contorno aqui, nós temos 2 vertentes. Veja a aula anterior, que é aula muito crucial. Já disse aí. Eu não vou analisar aqui tá, 2 vezes. Essas aulas são muito longas. Então, não faz sentido tá, termos aulas longas. Sabendo que repetir a mesma coisa, sabendo que já dei essa aula na aula anterior e já está gravada, você facilmente pode ir lá rever, certo? Certo. Agora, é o seguinte, por exemplo, vamos estabelecer, aqui temos o I3, no I3 está no sentido desse contorno, logo ficará o quê? Ficará negativo, não é? Ficará negativo no primeiro membro, atenção, no primeiro membro ficará negativo, no segundo ficará positivo. Agora, o que você prefere? Colocar no primeiro membro ou no segundo membro? Podemos colocar no segundo membro, não tem problema. Não tem problema aí. Agora, veja essa corrente aqui. Não, veja R3. A resistência R3 segue com a corrente I3. Logo, é positiva no primeiro membro. Vamos colocar o seguinte. Vamos colocar assim. R3 vezes I3, não é? Positivo. Temos este ponto aqui. Também este ponto aqui, a corrente I5 está no mesmo sentido do nosso estabelecimento desse contorno. Atenção, esse contorno aqui define a ordem das correntes. Ou seja, a ordem sinal, a ordem das correntes. Esse contorno que eu defini, esse contorno aqui. Atenção aí, vamos seguir o mesmo contorno. Agora,
como no I5 é atravessada por uma corrente I5, no R5 é atravessado por uma corrente I5, logo, enquanto que essa corrente I5 segue a ordem que nós estabelecemos como sendo uma ordem positiva, então nós podemos colocar como sendo ainda positiva. Vamos colocar então mais R4 vezes R5, não é? R5 vezes o I5. Agora, temos esta parte, podemos colocar no segundo membro, vamos analisar depois. Agora estamos a tratar então as quedas de tensões, não é? Temos este ponto aqui, temos R4 vezes I4, viu? Está no sentido contrário da nossa ordem da malha, atenção aí. A ordem dessa malha não coincide com a ordem da corrente que eu estabeleci aqui, logo fica negativa. Vamos colocar aí então menos, o menos R4 vezes o E4, não coincide ali, tá? Agora, temos este ponto aqui então também não coincide com essa ordem, visto que a nossa ordem que nós definimos, que é a corrente positiva, não é? Desse contorno aqui, está ao contrário também de I2, logo fica negativa, vamos colocar menos é então o I2 vezes o R4. o I2 vezes R2, né? Não é para meter confusão aqui, tá? Agora, vamos ter que é igual a o quê? É igual ao somatório entre I3 mais o I5, atenção aí. Agora, a análise dessas partes aqui já fizemos na aula anterior, mas vou explicar, é o seguinte, quando coincide com esse contorno, ou se preferir colocar essa parte aqui no primeiro membro, terá que olhar o seguinte, por exemplo, no primeiro ponto, ou seja, no primeiro lado onde encontramos aqui então, vamos olhar no sinal, por exemplo, se o sinal aqui é negativo, aqui é positivo. Agora, se esse contorno primeiro encontra no sinal negativo, para o primeiro membro já ficará negativo, atenção aí, atenção. Por exemplo, aqui é negativo, aqui é positivo. Logo, como entra aqui então no negativo, sai no positivo, automaticamente no primeiro membro ficará negativo, enquanto no segundo membro ficará positivo, não é? Visto que segue aí na mesma ordem. Basicamente você pode adotar até o seguinte raciocínio, também é fácil de entender aí. Agora, tendo essas equações, nós podemos substituir os valores, por exemplo. Quando as correntes não há muito o que fazer. Vamos colocar aqui então. Vamos fazer o seguinte, temos aí então, nós podemos fazer assim, tá? Veja só aqui então, temos J1, o J1 é 1, vamos colocar então 1, não é? 1 será igual a I2 mais o I3. Agora, aqui temos I2, será igual a J6, que será 0,355. Este aqui. Mais, aí então o I4. Agora temos aqui então J6, que seria 0,355. Sendo igual, por exemplo, ali então o quê? Não, sendo mais, né? Mais a I3, sendo igual, nesse caso aí então a I5. A terceira equação aqui é esta aqui. Agora, esta parte aqui vamos colocar os valores, não? E temos então R3. O R3 é igual a 5. Vamos colocar então 5 vezes o I3 mais, temos aqui no R5, R5 é igual a 6 ali, 6 vezes o I5, menos, temos aqui no R4, o R4 é igual a 4, temos 4 vezes 4, temos aqui então o I2 ali ficamos com menos, não é? Menos, aí então, o I2, né? O I2 ficamos com menos R2. O R2 aqui então é 4 ali. 4 vezes o I2. Tudo isso aqui está sendo igualado aqui a I3 mais I5. O I3 é igual a 5, o I5 também é igual a 5. Resulta ali em 10. Vamos colocar então 10, vamos complicar a vida. Vamos colocar aqui então 10. Espero que esteja visível ali, tá? Agora, nós temos a seguinte equação. Nós temos essas equações. Nessas equações, nós vimos que são 3 equações. Você poderia organizar essas equações caso tenha uma calculadora em que calcula 4 equações. A minha calculadora só tem capacidade de calcular até 3 equações. Logo, eu não posso fazer muita coisa aqui em relação com a minha calculadora.
A única coisa que eu posso fazer, talvez, é tentar, né, manipular essas equações de modo que eu consiga resolver. Só isso. O que restou aqui é apenas a parte matemática, mas vamos analisar junto, vamos resolver junto, né? Veja só aqui então. É o seguinte, eu posso escolher esta primeira equação com a última equação. Por que a primeira equação com a última equação? Porque eu posso manipular a última equação de modo que tenha apenas o I2 e I3 nesta equação aqui, fazendo umas substituições, não é? Vamos usar aqui então a lei da substituição. Primeiro temos aqui então duas equações com duas variáveis. Simplesmente, atenção, vou manipular essas equações usando substituição de modo que eu tenha duas equações com duas variáveis, simplesmente. Agora, eu vou escolher a primeira equação como sendo aqui então a equação 1 e a última equação. Veja só aqui então, nessa última equação, as variáveis que eu não quero eliminar, privilegiada aqui então, é esta variável, que seria o I3, e o I2. O I2, então, é esta variável. Essa variável de privilegiada. Essa variável não quero eliminar. Apenas vou eliminar este e este. Para tal, vamos começar com o jogo. Veja só aqui. Aqui temos o I5. Onde é que nós temos aqui então o I5 nessas equações? Temos aqui. Aqui temos o I5 também. Logo, eu posso levar essa equação aqui, então, colocarmos então esta parte daqui no lugar de I5, visto que o I5 é igual a 0,355 mais I3. Aqui está a manipular simplesmente. Essa resolução você até aprender aí na primária, né? Na primária aí. Agora ficamos aqui então com o quê? Com o I2 mais o I3. O modelo de resolução aqui, esse modelo foi o único modelo que eu encontrei fácil, pelo menos aqui. Poderia fazer adição ordenada, qualquer que seja aqui o teu método, para você poderes resolver facilmente. Poderia usar Cranberg, qualquer que seja, qualquer que seja, tá? Agora, levamos este aqui, colocamos aqui. Vamos colocar aqui, então, por exemplo, o 5 e 3 mais o 6 vezes. Colocamos aqui, então, que o 0,355 mais o I3. Levei esta parte e colocou o lugar de I5, não é? Menos 4 vezes. Por quê? Aqui temos o I3. O I3 é que nós queremos deixar. Por isso eu levei essa parte e coloquei aqui no I5. Porque aqui temos apenas a variável I3. Agora, temos aqui então menos 4 vezes 4, né? Menos 4 vezes I4. O I4 eu quero retirar. Para tal, eu posso levar o seguinte. Imagina só. Eu posso, não é? Levar o I4, ou seja, levar esta parte daqui então, mover para lá, para que eu possa ficar apenas só com o I4 aqui. Fica assim. O I4 será igual a I2 menos o 0,350. Ele está I5. Atenção aí. Atenção. Vamos colocar aqui então. O I4 ali. Estou a isolar o I4 aqui. Será igual a I2 menos 0,355. Atenção aí. Vamos colocar aqui então o I2 menos 0,355. Certo? Menos o I4. Não, 4 vezes a I2. Igualado então a 10. Ou seja, se eu for a operar, por exemplo, esta parte aqui, eu vou encontrar uma equação com duas apenas variáveis, em que essas variáveis será nesse caso o I2 e I3. Veja só aqui, então vamos continuar aqui. Temos o 1, ou simplesmente I2 mais o I3, sendo igual a então a 1. Ficamos aqui então com 5 vezes I3. Agora vamos multiplicar 6 vezes esta parte aqui, que seria distributiva ali, não é? 6 vezes 0,355 será igual então a 2, será igual a 2,12, 13, né? Mas ficamos com 6 vezes o I3. Multiplicamos com este com este. Menos, aí então, 4 vezes I2, multiplicação entre este vezes este. Ficamos com menos 4 vezes ainda 355, né? Vamos colocar aí. Ficamos com 4 vezes 0,355. Será igual a aqui? Será igual a 1,4 ali. Vamos colocar mais 1,42. É isso. Menos aqui está 4 vezes o I2, sendo igual a então a 10.
Agora, eu posso somar variáveis iguais. Temos este aqui, são iguais, não é ali, são iguais. Então, temos este e este aqui são variáveis iguais. Para tal, eu posso somar essas variáveis que são iguais. Essas variáveis que são iguais, eu posso somar ali. Veja só aqui então, vamos colocar como sendo aqui então 5 mais 6, dá 11, é isso, dá 11. 5 mais 6, aqui tá, dá 11, 11 por aí. Ficamos com i2 mais o i3 igual então a 1. Aqui ficamos com 11 e 3. Agora vamos somar novamente com este e este, dá-lhe então menos 8. Menos 8, o i3, não, o i2. Sendo igual a 10. 10 menos essas partes aqui, não é? 10 vezes aquelas partes ali. Ficamos com 10. 10 menos a 2,13 mais 1,42. Dá quanto aqui? 6,45, né? Aqui este lado aqui então dá 6,40 então e 5. Atenção, atenção. Se isso ficar errado, vamos verificar, né? Vamos verificar junto. Bem, a parte de mesmo de analisar circuitos já passamos há muito tempo. Essa parte aqui é minha. Aqui você não me julga em nada aqui, tá? Essa parte de resolução aqui, isso aqui é matemática. Isso aqui já não é mais análise de circuito. Agora, veja só aqui então. Vamos colocar o que aqui? Vamos colocar, nós podemos montar aqui. Temos aqui então o I2. Isso aqui, ou seja, temos aqui então duas equações, não é? Com duas variáveis. Onde a nossa variável é I2 e I3. Aqui também temos I3, aqui está I2. Atenção aí. Agora, o que eu devo fazer neste momento é simplesmente levar as suas equações e compor, não é? Podes colocar uma calculadora aqui que calcula as equações com duas variáveis. Será mais simples, por exemplo. Não é? Será mais simples. Então, se você levar, por exemplo, essas calculadoras, será mais simples. Teremos aqui então o quê? Veja só. Temos o nosso I2. Eu tenho uma calculadora que calcula primeiro duas equações. Então, compra essa calculadora ou resolve aí, então, aplicando a matemática básica. Você já sabe como se resolve esse tipo de coisa. Ficamos aí, então, com I2 é 0,24 ampere, certo? Aí, então, o I3 será igual. Isso aqui está a tirar da minha calculadora, não é que sou mágico, não. 0,76. Aí, então, ampere. Atenção aí. Aí já temos calculado. Aqui você pode calcular usando substituição. Adição ordenada, isso cabe a ti. Kramer, cabe a ti aí, cabe a ti. Eu te recomendo você compre uma calculadora que calcule, né, as equações na máquina. Atenção aí, isso é muito recomendável. Isso é muito recomendável. Agora, tendo essas equações, facilita-nos bastante para nos encontrarmos a restante das equações. Veja só aqui então, tendo por exemplo o I2 e o I3, eu posso ir até onde? Eu posso ir aqui então, por exemplo, aqui no I4, substituir aqui então o I2 para encontrar o I4 facilmente. Por exemplo, esse ponto aqui. Veja só aqui então, vamos colocar aqui então o I4. O I4 será igual, ao que ali então? Será igual a 0,24, 0,24 que corresponde a então a I2 menos o 0,355 ali. Será igual, neste momento, a menos 12. Eu encontrei o menos 12, tá? Teremos aí, então, menos 12 aqui. Menos 0,12, né? Ampere. Agora, temos aí, então, o I5. Acho que temos o I5, né? Então, o I5, você veja também aqui. Verifica aqui. O I5, por exemplo, está aqui. O I5 é igual a quê? É igual a I3 mais o 0,355. Agora, vamos colocar o I3 mais aquele número. O I3 aqui é 0,76. Temos 0,76 mais o 0,355, não é? Que dá, então, 1,12. Vamos colocar aqui 1,12. 1,12 ampere. Agora, temos o I6. O I6 será igual. Será que temos I6? Não, né? E acabou aí. Então, as correntes que nós temos são essas aqui. O I6 corresponde a J6, né? Já é conhecida, não precisamos inventar nada. Esta aqui, já é conhecida.
O J1 também já é conhecido, então não precisamos inventar nada. Se caso queiras, pode colocar nessas equações. Mas primeiro, as nossas variáveis que nós queríamos estão aqui. Mas agora, depois disso, como é que você pode equilibrar? Como é que você pode calcular? Como é que você pode comprovar que isso aqui está correto? Para você comprovar, na verdade, precisa encontrar ainda o UJ. Atenção! Por exemplo, nesse J1, aqui temos uma diferença, ou seja, temos aqui então a força eletromotriz, neste ponto aqui. Logo, nós precisamos encontrar, por exemplo, ainda o UJ. Aqui temos ainda o UJ1 aqui. E aqui também temos aqui então o UJ. Ali então é o UJ, o UJ6. Agora, nós precisamos encontrar esses UJs. Como é que se calcula o UJ? Vamos prestar aqui então muita atenção mesmo. Atenção aí. É o seguinte, perdoa, mas vou ter que apagar essa parte daqui. Essa parte daqui já usamos, né? Vamos retirar aqui para calcularmos coisas importantes. Aqui. Agora, para cálculo do UJ, fará da seguinte forma. O J, primeiramente, ele está na ordem diferente de J1. Atenção aí, se o J1 está para este lado, como aparece ali, o J fica na ordem contrária de J1, como representei aqui, não foi o caso aqui. Agora, para tal, vamos estabelecer a primeira lei de Kirchhoff, a segunda lei de Kirchhoff final, que é a lei das tensões, para esta malha. Nós podemos levar alguma malha, esta malha aqui, esse contorno fechado, nós podemos levar, não é? Estabelecer aqui então uma das leis de Kirchhoff. Podemos fazer isso aí. Só para encontrar aqui, por exemplo, o J, porque o J é medido nesses terminais. Veja só aqui então. Se eu estabelecer, por exemplo, definir de que nesta ordem, sim, as correntes ficam positivas. Nesta ordem aqui, então, as correntes ficam positivas. Como é que nós iremos analisar? Porque nas leis, na segunda lei de Kirchhoff, para nós usarmos, precisamos encontrar, ou precisamos aí colocar de forma arbitrária as correntes que já estão aqui nesse circuito e depois estabelecer aqui então uma ordem ou fixar aí então as próprias correntes, não é? Dizer que nesta ordem aquelas que são positivas. Por exemplo, nesta ordem como estabelecer aqui então as correntes são positivas. Então, veja só aqui então. Se eu estou nesta ordem, sim, posso dizer o seguinte. Na ordem que está aqui então o UJ, que é a diferença de potencial, aqui então é positiva. Vamos colocar aqui então essa ordem como sendo positiva, que o J1 é positiva. Agora, vamos caminhar. Temos aqui então o R4. O R4 aqui não está na ordem de quê? Da malha ou da ordem que nós estabelecemos. O I4 está no lado contrário, ou seja, foi definido aqui então, ou não obedece, não está na mesma ordem aí em relação ao contorno que nós definimos, logo fica negativo ali. Vamos colocar como sendo aqui então menos o R4 vezes o I4, nesta parte assim. Agora, chegamos neste ponto aqui. Quando nós temos neste ponto aqui, por exemplo, o R2 também está na ordem contrária. Vamos colocar como sendo então menos o R2 vezes o I2. Depois vamos colocar aqui, então, dizer que isso aqui é igual a zero. Atenção aí. Atenção. Agora, vamos substituir aqui então os valores, para encontrarmos aqui então o J1. E depois disso, vamos encontrar o J2. Temos aqui então o J1. O J1 menos o R4. O R4 aqui então é igual a quanto? O R4 é igual a 4. Colocamos então o 4 vezes o I4. Quanto é que dá o I4? O I4 aqui então calculamos, é igual a menos 0,12. Vamos colocar então. Menos 0,12 menos, aqui temos o que? R2. O R2 quanto é que dá aqui? O R2 ali então é igual a 4 ali. 4 vezes o I2. O I2 é igual a 0,24. Ficamos aqui então com o quê? Temos aqui então o 0,24. Isso aqui igualamos a 0. Agora, vamos calcular aqui, depois passamos para lá. Temos ainda, o que é que nós temos? Temos o menos, não, o menos com menos fica mais, ficamos com 4 vezes 0,12, não, menos, não, fica mais ali então. 4 vezes 0,24, 0,12, tá? 4 vezes 0,12, menos 4 vezes 0,24.
é igual a menos 0,48. Quando nós passamos para lá, fica positivo. Porque nós temos que passar o resultado da quinta para lá para ser positiva, não é? Com certeza, o nosso J1 será igual a 0,48. Aí, então, volt. Essa é uma diferença de potencial verificada, por exemplo, nessas duas extremidades aqui. Nessas duas extremidades, tá? Então, o J1 já está ali pronto. Falta calcular o quê? Então, até podemos colocar aqui embaixo o J1. O J1 será igual a 0,48, né, volt. Agora, vamos estabelecer o J. Temos que retirar essa parte daqui, já viu ali. Vamos estabelecer, nesse caso, então, o J6. Tá, para o J6, vamos calcular da mesma forma. Também é verificado nesses dois pontos aqui, uma diferença de potencial verificada nesses dois pontos. Ficamos como ali. Temos então o J6. Nesse sentido, vamos usar aqui contorno. Eu poderia usar, por exemplo, esse contorno aqui é fechado, ou simplesmente esse contorno aqui de cima também é aqui fechado. Mas vamos usar o contorno de baixo, não tem problema ali. Veja só aqui então, eu vou estabelecer nesse contorno aqui, só para podermos deixar aqui no primeiro membro o J positivo, ali. Agora nesse contorno aqui o J ali é positivo, vamos colocar aqui então o J positivo, não é? Agora, temos aí então R6, o R6, como temos que J6 está neste lado, e a nossa malha nós definimos nesta ordem, sim, não é? Esse contorno está nesta ordem, logo o R6 fica negativo, vamos colocar então aqui. Menos o R6 vezes o J6. Vamos caminhar. Temos aqui então aí o R4. O R4, como está para baixo, logo, o nosso contorno aqui, esse preto aqui, está no mesmo lado. Logo, nós podemos ali então colocar como sendo positivo. Mas, não é? O R4 vezes o E4. Vamos caminhar. Temos aqui então o I5. O I5, como é uma força eletromotriz, logo vamos pegar no primeiro ponto onde nós encontramos aqui como sendo positivo ali. Então, vamos colocar aqui como sendo aqui, tá mais, não é? O I6. Vamos caminhar. Aqui, atenção, a corrente aqui é para baixo, logo, esta parte daqui, o que é isso aqui? Isso aqui é I5, né? O I5 ali, então, fica negativo, visto que a nossa corrente olhou para baixo, não é? O nosso contorno aqui definimos para cima, esse contorno. Logo, o I5 fica negativo, temos ainda menos o R5 vezes então o I5. Depois disso, igualamos então a 0. Igualamos ali então a 0. Agora, vamos colocar os dados e encontramos então o nosso J6, não é? Veja só aqui, temos o R6. O R6 é igual então a 5. Menos 5 vezes o J6, que é 0,355, não é? Mais o R4. O R4 nesse caso ali tem 4. Ficamos com 4 vezes o I4. O I4 é igual a quanto aqui? O I4 nós podemos encontrar aqui. Já calculamos. O I4 é igual a menos 12, né? Vamos colocar aqui então. O I4 ficamos com menos 0,12, né? Ok? Mais o 5. O I5 com certeza é 5. Menos o R5. O R5 disse que é 5, né? 5 vezes o I5. O I5 é igual a 1,12. 1,12. Igualamos aqui então a 0. Agora vamos calcular essa parte daqui, depois passamos para lá com sinal contrário, não é? Temos que menos 5 vezes 0,355 mais ou menos 4 vezes 0,12 mais 5 menos 5 vezes 1,12 será igual a 2,86. Aqui fica menos 2,86, mas quando nós passamos por aquele outro membro lá fica positivo, não é? Ficamos com o J6, passamos para lá fica positivo, que seria o 2,86 volts. Já calculamos aqui então esses nossos UJs. Já calculamos aqui então o J, nesse caso o J3. Mas já vamos verificar esse J3, se está correto ou não, tá? Vamos verificar se bem que o J3 está correto aqui.
É o seguinte. O J6. O J6, temos aqui então o R6. O R6 está aqui, é negativo. Aqui temos positivo, não é? Temos esta parte daqui que fica positivo, com certeza. E por fim temos aqui então o R5. O R5 fica negativo. Agora, o R6 é igual. R6 é igual a 5. Colocamos aqui então 5. Vezes o J6. O J6 é igual a 0,355. Ok? Mais R4 é 4. Vezes I4. O I4, como nós vimos, é igual a menos 0,12 ali. Colocamos aqui. Mais 5, menos 5 vezes o I5. O 5 aqui então corresponde a R4. O R4 é igual a 5. Logo, o R5 é igual a 6. Atenção aí. Aqui fica 6 aqui. O R5 é igual a 6. Viu? O R5, por isso é muito bom verificar. Aqui ficamos com 6 vezes agora aquele valor ali. Então, vamos ver aqui. Vamos alterar. Aqui fica 6. É isso. Ficamos com 3, aqui estava errado aqui, tá? Ficamos com 3,98, né? Volta. Quando eu calculei essa parte aqui ficou negativo, mas nós passamos para lá, né? Fica positivo, como eu coloquei aqui. Agora, já temos ali então o J6. Vamos colocar aqui então o J6, que é igual a 3,98 volt. Temos aqui então 3,98 volt, o J6. Depois disso, nós podemos agora então fazer o equilíbrio das potências. Já temos tudo pronto ali. Veja só aqui então. O somatório, não é? De potência, nesse caso fornecida, será igual a I5 vezes o I5 mais o I4 vezes o I4. Onde é que eu estou a encontrar esse I? Esses I são fontes, não é? São fontes, por exemplo. Nós temos aqui uma fonte. Essa aqui é I3. I3 aqui está o I5, né? Aquilo ali foi o I3. É isso mesmo? Não. Aqui deve ser I3. Agora, aquelas fontes ali, na verdade, fornecem uma certa potência. Logo, vamos colocar aqui, então, o I3. É por isso que são potências fornecidas. Agora, também nós temos aqui uma fonte de corrente. Agora, essas fontes de corrente também fornecem uma certa energia. Essas fontes de corrente. Por isso, nós temos de encontrar também aí a tensão, não é? A diferença de potencial criada através dessas fontes de correntes. Então, por isso nós encontramos aqui então, aqueles UJs, por aí vai. Para incluir aqui está no cálculo de potência fornecida. Teremos aí então mais com o J1 vezes o I1. Ali geralmente é o J1, né? J1. Mais o que é então? O J6 vezes o J6. Como nós temos aí. Agora, vamos ver o somatório dessa parte aqui. Aqui ficamos com o quê? O I5 é 5. 5 vezes o 5 temos aqui, né? Que é 1,12. Mais, aqui ficamos também com 5 vezes o I3. O I3, nesse caso, é 0,76. Mais o J1 é 0,48. Vezes 1. Atenção, o J1 é igual a 1. O J1 é igual a 1, que é este aqui. O J6 que é igual a 0,355. Agora, ficamos com mais o 3,98 vezes 0,355. Vamos somar esses valores. Vamos a isso. Temos 5 vezes 1,12 mais 5 vezes 0,76 mais 0,48 mais 3 vezes 3,98 vezes 0,355. Dá quanto isso? Isso dá 11,29. Vamos colocar aqui então 11,29 volt. Agora, ou seja, o somatório, né, das potências fornecidas, o somatório da potência fornecida é qual é esse valor?
Logo, potência fornecida com certeza não é, podemos colocar assim, igualmente nesse caso a 11,29 volt não, né? É watt, uma potência aqui, atenção, uma potência aqui, fica watt aqui. Watt. Agora, vamos calcular a potência aí então consumida. A potência consumida, que é o somatório, por exemplo, da potência, nesse caso consumida, o que é que nós podemos ter aqui na potência consumida? Na verdade, nesse circuito aqui, os elementos que consumem energia, não é? Energia fornecida por essas fontes de corrente, como fonte de tensão, são elementos resistivos. O elemento resistivo que nós temos aqui, por exemplo, são essa resistência. Essa resistência representa qualquer que seja coisa. Por exemplo, pode representar, por exemplo, um motor de um ventilador, né? Um ventilador, uma lâmpada, são elementos resistivos, por exemplo. O motor de um ventilador transforma energia, não é, fornecida por uma energia mecânica. Logo, está a consumir então uma certa energia, por exemplo. Agora, uma lâmpada também transforma energia elétrica, não é? Nesse caso, essas podem representar uma pilha, por exemplo, essas fontes ativas, não é? Então, pode chegar uma resistência nesse caso pode ser feita em engomar uma lâmpada que transforma energia elétrica em energia luminosa, né? Então, são nesses pontos onde são perdidas, logo, a potência fornecida deve ser igual a toda a potência, nesse caso, então, perdida nesses elementos resistivos. Automaticamente, nós teremos o seguinte. Temos aqui, então, R2, R3, R4, até R5, até R6. Vamos fazer assim. Pela forma de potência, você já sabe, né? Que é igual aqui, então, aqui, a R2 vezes o I2 ao quadrado. Mais o I3, ou seja, o R3 vezes I3 ao quadrado. Mais o R4 vezes o I4 também ainda ao quadrado. Mais o R5 vezes o I5 também aí então ao quadrado. Então, seria aqui então com certeza a nossa forma de potência. Nós sabemos, não é, que potência será igual, por exemplo, a O vezes I, caso tenha tensão e intensidade, ou potência quando tem resistência igual a resistência vezes I ao quadrado. Agora, quando tens uma tensão e resistência, nós vimos que potência será igual a então O ao quadrado sobre então R. Então, são as nossas fórmulas aí. Logo, o somatório, né, das potências consumidas será igual a R2. O R2, vamos colocar aqui, vai me dar trabalho, né? Ok, vamos ver aqui então. O R2 é 4, 4, 5, 4, 6. Vamos memorizar? 4, 5, 4. Vamos colocar só. 4, 5, 4. 4 aqui. 4 vezes o 0,24 ao quadrado mais 5 vezes o 0,76 ao quadrado mais 4 vezes o menos 0,12 ao quadrado mais, último aqui então, penúltimo, não é? Ficamos 4, 5, 4, 6, 5, 6, 6, 5, né? O 6 é R5 e 5 é R6. Agora, temos aqui então o R5 que seria 6 vezes 1,12 ao quadrado. Mais 5 vezes o I6, né? O I6, vimos que seria 0,355, né? Ao quadrado. Agora vamos somar essa parte aqui. Pega a sua calculadora e então coloca na calculadora. 4 vezes o 0,24 ao quadrado mais 5 vezes o 0,76 ao quadrado mais 4 vezes o 0,12 ao quadrado mais 6 vezes 1,12 ao quadrado mais 5 vezes 0,355, né, ao quadrado. Temos aqui então o 11, não é? A potência consumida é igual a 11,32. Atenção, a diferença aqui não é tão relevante, não é? 11,29 e 11,32 é aceitável. Atenção aí, é aceitável essa diferença aqui. Tem forma de você, por exemplo, encontrar o R relativo. Essas fórmulas pode encontrar
Acho que é aceitável até 5%, o E relativo, não é? O E relativo seria o quê? O E relativo seria o quê? E relativo, não é? Rx será igual, acho que a potência será igual a qual valor, não é? Acho que o valor aproximado sobre aqui então o valor aqui. Mas ok, mas não vou aprender essas fórmulas. Não é lá tão relevante nessa aula. Logo, nós temos aqui a potência consumida será igual a 1,32 e a potência nesse caso aí, então, a fornecida é igual a 11,26. Nesse momento nós podemos ficar felizes e aí acertamos. Chegamos ao fim dessa nossa grande aula. Então, inscreva-se no canal para não perder as próximas aulas. Eu sou Júlio Momadi e te vejo então nos nossos próximos conteúdos. Atenção! Veja também as outras aulas na plataforma juliomomadi.com. Até lá!